Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês falaremos sobre o grande evento futebolístico desse ano de 2022, a Copa do Mundo. O torneio mais importante do futebol mundial é disputado desde 1930 e terá sua 22ª edição sendo disputada nesse ano de 2022. Mas ao longo dessa história quase centenária, tivemos muitas mudanças no mapa geopolítico global. Afinal, nesse meio tempo tivemos a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, diversas batalhas por independência e outros eventos paralelos ao futebol, mas que acabaram impactando no mundo da bola, fazendo com que algumas seleções que já disputaram a Copa do Mundo deixassem de existir. Por isso, hoje veremos as seleções que já disputaram a Copa do Mundo, mas hoje não existem mais. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que mostrar pra vocês o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo no mundo do futebol. Baixe o OneFootball pelo link na descrição, que lá você escolhe o seu time do coração e pode acompanhar ele de pertinho, seja onde você estiver, e tudo na palma da sua mão. Aproveite e fique por dentro de todos os rumores do mercado de transferências, que anda agitadíssimo, além do Campeonato Brasileiro, com diversos jogos quentíssimos que você pode acompanhar em tempo real no OneFootball. E não só Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores estão em sua fase final, e você pode ver os melhores momentos e tudo mais completamente de graça no aplicativo. Mas a grande novidade para esse mês é que agora você pode assistir a diversos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro via pay-per-view, direto no aplicativo. Então, não perca tempo e baixe o OneFootball de maneira totalmente gratuita pelo link aqui na descrição. Se você acha que conhece mesmo de futebol, vamos apostar. A 1xBet é novamente parceira aqui do canal, e lá você pode tirar uma graninha usando o seu conhecimento de futebol. E não só isso, tem vários esportes como CS, LoL, e se você quiser tem até corrida de cavalo. Dá pra apostar em política. Mas pera, como que aposta em política? Enfim, links na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos começar o vídeo pela Iugoslávia, uma curiosa seleção do leste europeu que já foi considerada uma das melhores do mundo e é conhecida como os brasileiros da Europa, devido ao seu estilo de jogo pra cima, cheio de dribles e carisma que é muito característico do futebol brasileiro. Mas eles só são brasileiros no estilo de jogo, não nos resultados, pois das 9 Copas do Mundo que o país disputou, sua melhor campanha foi o 4º lugar, nas edições de 1930 e 1962. Mas, como o vídeo é sobre países que não existem mais, tudo começou a ruir nos anos 90, quando a crise no socialismo deu luz a diversos conflitos interétnicos que esfarelaram a Iugoslávia. Em 1991, a Eslovênia declarou independência, seguido pela Croácia e posteriormente pela Macedônia do Norte. Em 92, foi a vez da Bósnia e Herzegovina dizer adeus ao antigo bloco iugoslavo, restando apenas Sérvia e Montenegro, que formavam um estado remanescente que ainda era conhecido como Iugoslávia até 2003. Em 1998, essa entre aspas nova Iugoslávia ainda disputou uma Copa do Mundo, a sua última. Vale destacar que nesse mesmo torneio estava a Croácia, que tinha recém se separado da Iugoslávia, e que se deu melhor no torneio, com os croatas alcançando a 3ª colocação. Vale destacar que 5 seleções decorrentes da Iugoslávia alcançaram a Copa do Mundo, e a Croácia, em 2 oportunidades, já conseguiu superar as marcas de seu antigo país, alcançando essa 3ª colocação em 98 e um vice-campeonato em 2018. Em 2003, a Iugoslávia oficialmente teve seu fim, quando a República Federal da Iugoslávia foi transformada em uma união estatal chamada Sérvia e Montenegro, o que nos leva ao segundo país do nosso vídeo. Como eu ia dizendo, em 2003 o nome Iugoslávia ficou para a história, dando origem oficialmente ao país Sérvia e Montenegro, que durou muito pouco, só não foi mais breve do que suas participações em Copas do Mundo. A seleção de Sérvia e Montenegro só participou da Copa do Mundo de 2006, onde caiu logo na fase de grupos, com 3 partidas e 3 derrotas. Ainda nesse ano de 2006, devido a um crescente movimento separatista montenegrino, os países Sérvia e Montenegro se tornaram independentes, mas agora cada um como um país diferente.
E quem herdou as conquistas e as estatísticas tanto de Sérvia e Montenegro quanto da Iugoslávia foi a seleção da Sérvia. Outra seleção que já jogou Copa do Mundo, mas não existe mais, é a Tchecoslováquia, que, como o próprio nome diz, era nada menos do que a junção da Tchequia com a Eslováquia. Conquistou a Eurocopa de 1976 e o ouro olímpico dos Jogos de 1980 em Moscou. Já se classificou para 8 Copas do Mundo ao longo de sua história, batendo na trave e ficando no quase em 2 oportunidades. Em 1934, perdeu a final para a Itália na prorrogação. Em 1962, perdeu para o nosso Brasil por 3-1. A extinção do país se deu em 1993, com a separação em 2. Mas, diferente das rupturas da Iugoslávia, por exemplo, a divisão da Tchecoslováquia ocorreu de forma pacífica, sem luta armada, e quem herdou as estatísticas foi a seleção da Tchequia. Ainda na Europa, vamos falar da Alemanha Oriental. Sim, para você que anda dormindo nas aulas de história, a Alemanha, após a derrota do regime nazista na Segunda Guerra Mundial, foi dominada e dividida em 2 partes. A parte oeste, capitalista, conhecida como Alemanha Ocidental, e a parte leste, socialista, sob influência da União Soviética, conhecida como Alemanha Oriental. A parte ocidental da Alemanha conseguiu vencer 3 Copas do Mundo nesse meio tempo. Já a parte oriental jogou apenas uma Copa, a edição de 1974, onde enfrentou a sua irmã, a Alemanha Ocidental, em um duelo que terminou com a vitória da Alemanha Socialista por 1-0. Mas ambas se classificaram no grupo e, no final das contas, a Alemanha Oriental caiu logo na fase seguinte, enquanto a Ocidental se sagrou campeã do torneio. Mas se durante o período de divisão da Alemanha a parte ocidental venceu 3 Copas do Mundo, a parte oriental se deu muito melhor nos Jogos Olímpicos, tendo uma medalha de ouro conquistada nos Jogos de Montreal em 1976, feito que nem a Alemanha Ocidental nem a Alemanha Unificada conseguiram repetir. A seleção da Alemanha Oriental deixou de existir em 1990, após a queda do Muro de Berlim ter enfraquecido o bloco soviético e ter praticamente decretado o fim da Guerra Fria. A partir de 1990, a Alemanha voltava a ser um só país. A Alemanha Oriental é o único país que não tem herdeiro e pode ser considerado extinto na história das Copas do Mundo, pois quem deveria ser a herdeira é a Alemanha. Mas quando se diz Alemanha, estamos nos referindo à Alemanha Ocidental, e um país não pode disputar 2 vezes a mesma competição, então fica impossível herdar as estatísticas. Vamos falar agora da União Soviética. Certamente o país mais conhecido daqui do vídeo, que influenciou e muito todos os países citados até agora. Afinal, Iugoslávia, Tchecoslováquia e a Alemanha Oriental eram alguns dos países de influência soviética durante o período da Guerra Fria. A seleção soviética possui 2 medalhas de ouro olímpicas e uma Eurocopa, além de ter participado de 7 Copas do Mundo, tendo como melhor campanha o 4º lugar na edição de 1966. O começo do fim para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi quando algumas repúblicas do Báltico e do Cáucaso começaram a se rebelar contra o regime socialista. Já no fim dos anos 80, Estônia, Lituânia e Letônia proclamaram soberania e deixaram a União Soviética. Depois dos países bálticos abandonarem a União, foi a vez do Azerbaijão, da Geórgia, do Uzbequistão, da Moldávia, da Ucrânia, Bielorrússia, Turcomenistão, Armênia, Tajiquistão, Cazaquistão e Quirguistão se tornarem independentes. E o que restou da União Soviética se tornou a Rússia. A seleção que herdou toda essa salada de frutas foi a Rússia, que ao lado da Ucrânia tem as melhores participações em Copas pós-União Soviética, as quartas de final. Mas é melhor não colocar a Rússia ao lado da Ucrânia não, porque vai dar briga e é melhor separar. Chegou a vez das Índias Orientais Holandesas. Sim, a seleção das Índias Holandesas nada mais era do que uma colônia holandesa. Sim, uma colônia holandesa disputou a Copa do Mundo, na edição de 1938, sendo a primeira seleção asiática da história a disputar o torneio, que eles só se classificaram por meio de um convite da FIFA, ou seja, sem eliminatórias.
também conseguiram a façanha de ser a única seleção dentre todas as que já jogaram Copas do Mundo na história que só jogou uma partida. E essa única partida foi uma derrota por 6-0 frente à seleção da Hungria, que foi vice-campeã daquele ano. Mas afinal, o que aconteceu com as Índias holandesas? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Holanda foi invadida e tomada pelo exército nazista. Com isso, perdeu suas colônias na Ásia para o Japão, dentre elas as Índias Orientais Neerlandesas. E no ano de 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, foi declarada a independência dessa antiga colônia, que passou a se chamar Indonésia. A Indonésia hoje é um país apaixonado por futebol, mas nunca conseguiu nenhum feito relevante, tanto que nunca mais se classificou para uma Copa do Mundo. Para finalizar o vídeo, vamos falar da simpática seleção de Zaire. A primeira seleção da África subsaariana a se classificar para uma Copa, Zaire nada mais é do que a República Democrática do Congo, só que com outro nome. Passando por um período obscuro de mortes e guerra civil, herança de uma colonização cruel e divisões territoriais porcas, a República Democrática do Congo passava por uma enorme instabilidade e em 1965 o chefe do exército congolês se autodeclarou presidente. E em 1971 adotou novo nome e identidade ao país, República do Zaire, dando início a um dos mais cruéis regimes ditatoriais da África. Para se ter uma ideia, ele mesmo passou a se chamar disso aí, que traduzindo significa o todo-poderoso guerreiro que por sua resistência e inabalável vontade de vencer, vai de conquista em conquista deixando fogo à sua passagem. Gente fina esse cara, né? O país só disputou uma Copa do Mundo, a de 1974, caindo no difícil grupo com Brasil, Iugoslávia e Escócia. O ditador prometeu carros, luxo e férias aos jogadores, mas logo após a primeira partida, em que o Zaire acabou derrotado por 2-0 pela Escócia, os jogadores foram informados que não teriam mais o dinheiro. Na partida seguinte, o Zaire foi simplesmente derrotado por 9-0 pela Iugoslávia. Em uma das partidas mais folclóricas do futebol mundial, um jogador de Zaire agrediu o juiz, que expulsou o jogador errado pela agressão. E o técnico de Zaire substituiu o melhor jogador da equipe e o goleiro sem motivo algum, quando a partida ainda estava 3-0. Para o jogo seguinte, os jogadores foram avisados que se sofressem uma nova goleada frente ao Brasil, não voltariam vivos para casa. No final das contas, o Brasil venceu por apenas 3-0 e todos voltaram com suas vidas para casa. Só foram impedidos de jogar no exterior novamente. A República do Zaire durou até 1997, quando o governo Mobutu foi derrotado e ele fugiu do país, que voltou a se chamar República Democrática do Congo. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse. Não se esqueça de deixar o like se você gostou, comentar alguma sugestão de vídeo ou feedback, me seguir nas redes sociais e, é lógico, se inscrever aqui no canal. Vídeos novos nesse mesmo estilo todo dia 16. Valeu, rapaziada, tamo junto.